Nessa pandemia a gente viu a dificuldade que foi lá, por exemplo, no começo nós não tínhamos equipamento de proteção, quase nada, né? Os EPIs, Os né? EPIs que na época, no começo, não haviam, Uhum. né? Não havia, aliás, e que a gente ficou exposto, né? Eu trabalhei o ano inteiro naquele começo da pandemia, né? Muitas vezes no começo sem os devidas proteções, Uhum. né? Então exposto e eu pensei que não iria ter a Covid, Uhum. porque eu me expus extremamente. Eu participei, você saía às 6 horas da manhã, chegava às 10 horas da noite. Isso quase direto, né? É. E não só lá, como em outras UTIs Vários que os hospitais, né? pacientes privados também Tava. necessitavam. Então foi uma época muito angustiante, Uhum. muito difícil, né? De muito desafio, e eu julgava que não iria ter, né? E qual foi a minha Pegou. surpresa? Que eu tive de forma grave. Passei 18 dias do outro lado, né, como paciente. Então foi uma época muito difícil, realmente. Me lembro dessa Muito época também. difícil e numa sensação pior do que você ter falta de ar, né? Você ter falta de ar é uma coisa muito difícil. Qual foi o Mas hospital que tu eu ficou fiquei no mesmo? São São Carlos. Carlos? Naquela época você era uma bênção ter um lugar, É. uma Tem vaga, não uma é vaga, verdade? né? Porque e eu fui muito bem acolhido e assistido, né, pela equipe médica, de enfermagem, fisioterapia. Uhum. Eu usei diversos equipamentos para melhorar a oxigenação. Depois eu fui ver a minha tomografia tinha mais de 90% de comprometimento pelo laudo. E também recebi o Elmo, que eu acho que foi uma questão fundamental, né, brilhante do Marcelo em relação a esse desenvolvimento do Elmo. E nessa troca de Elmo com alto fluxo e não invasiva, acabei não precisando ser entubado, né? Uhum. Que foi também uma coisa, eu achava que se eu fosse entubado ia ser realmente o fim. Então, quando você confronta com essa finitude, os valores se reforçam, né? Os valores de fé, de caridade, de amizade, de gratidão, né? De esperança. Eu acho que isso é uma coisa que toca muito você quando está numa situação grave. E, naturalmente, a gente se lembra dos pacientes que a gente teve êxito, que Uhum. felizmente se recuperaram, mas também toca profundamente aqueles que a gente não conseguiu levar para casa, né? Deixar em casa e que perdemos. Então, isso realmente é uma coisa que é muito difícil você, como médico e como pessoa, sofrer com a família, né? Essa questão das mortes, por exemplo, você fazendo tudo o que é possível e mesmo assim a doença segue inexoravelmente. Uma doença que eu chamo esquizofrênica, Uhum. né? Porque uns pegam, outros têm, outros não têm dentro da mesma casa. Você dorme com a pessoa infectada na E, cama e e a não outra pega. tem e não pega. É no inverno, é no verão, é 40 Uhum. graus positivo, 40 graus negativo. Uhum. Não é habitual essa questão da sazonalidade, Não usa EPI e né? não Isso, pega. então É. tem coisas realmente muito difíceis e realmente a gente não sabia o que era essa doença no começo, né? Uhum. As publicações foram saindo e foi se entendendo melhor o tratamento, né? Uhum. Sabíamos, obviamente, que ia ter uma pandemia. Eu, inclusive, escrevi um artigo em 2018 alertando sobre essa pandemia no jornal O Povo, né? Uhum. Mas até no começo as autoridades não achavam que ia ser essa coisa toda, não é verdade? E não houve esse devido preparo. Por exemplo, a Europa poderia ter se fechado e ter evitado essa contaminação. Aliás, é um grande desafio hoje, né, Carlos Ernesto? Porque você está na Ásia e no outro dia está aqui no Brasil. É. Então, esse fluxo, que antigamente era de De um navio, demorava navio, é. 3 meses, hoje demora 24 horas. Então, uma É. coisa rapidamente se espalha e você precisa ter isso devidamente estruturado, né? Total, E total. essa estrutura realmente não houve como ser feita, né? Nós já tínhamos um déficit difícil de UTIs,
e de leitos e de pessoas especialistas, né? E com a pandemia, realmente, não tínhamos uma retaguarda de leitos e de equipamentos. Isso foi feito às pressas. O déficit sempre Né? existiu, né, Isso, velho? sempre existiu Isso é falta de UTI. A histórico, né? pessoa acha que Histórico é de ontem, da né? É de pandemia. hoje. Não, é de muitos Não, anos. muitos E não anos. foi por falta de alerta, né? Na época que eu fui presidente da Sociedade de Terapia Intensiva, né, houve um problema de leitos em Fortaleza, não sei se você se lembra, foi amplamente divulgado nos jornais, Fortaleza Lembro, ficou na mídia dia e noite sobre essa questão de pacientes nos corredores, né? Pacientes nos corredores que deveriam estar em UTIs. Isso aí teve muito na Hoje HGF, mesmo, né? se você for em vários hospitais públicos, né, e UPAs, você vai ver pessoas ainda que precisam de leitos de UTI e que há dificuldade de acesso. De acesso. Né? Apesar de todo o esforço, né, das autoridades e dos secretários de saúde, de todas essas questões, mas esse é um problema que não foi ainda devidamente abordado. Né? E você precisa estimular os alunos e residentes a terem a especialidade da terapia intensiva. Né? Em muitos hospitais hoje, você tem pessoas que não são devidamente qualificadas, né? E que não são intensivistas e são plantonistas. Né? Então, além das condições técnicas de muitas UTIs, que não são devidamente qualificadas.